Está conosco o gerente de segurança de tráfego da CET, o Júlio Rabelo, que nos atende para falar um pouquinho mais sobre essa situação. Bom, Júlio, deu para ver que a instalação, né, da faixa azul foi bastante positiva nos números em relação a acidentes, em relação à lentidão e na própria percepção dos motoristas e motociclistas que por ali passam, né? No finalzinho hoje do anúncio da CET está lá que já foi feito o pedido para ampliar essa faixa para outras vias. Na verdade, não especifica que vias, né? Se é só na 23, se existem outras em estudo. Eu queria abrir essa entrevista perguntando justamente isso, né? É uma tendência que a gente veja a faixa azul para motociclistas nas principais vias de São Paulo futuramente? Muito bom dia para você. Bom dia, Ivan, bom dia, Maiara, bom dia, ouvintes. Essa faixa, nós solicitamos autorização para o Senatran, ela está ainda em fase de aprovação, mas nós já solicitamos realmente outros corredores, em especial pelos resultados positivos que nós temos verificado, né? Não só numericamente, mas também principalmente com relação ao comportamento do usuário. Essa faixa, ela não tem o caráter de exclusividade, é uma faixa destinada à circulação de motos, porém não é uma faixa exclusiva, não há obrigatoriedade do motociclista circular por ela. E até por isso nós temos esses volumes distintos, né? Nós temos que 80% do volume de motos trafegam pela faixa azul e os 20% restantes circulam fora da faixa azul, talvez porque eles desejam fazer caminhos mais curtos. Nós estamos estudando outros corredores, de fato, há necessidade de verificação das condições geométricas das vias, de volume, de acidentes. Temos feito vários estudos aí para estabelecer um programa que consiga ter uma ampliação de uma forma segura. Como eu te falei, nós ainda estamos avaliando, há um período de avaliação solicitado pelo Senatran, e esses resultados têm sido bastante positivos. Nós observamos muito claramente o comportamento dos motociclistas e dos veículos. Você percebe, circulando pela 23 de maio, no sentido do aeroporto, há um acalmamento da forma como o motociclista dirige. Você não ouve mais aquela buzinação toda que eles têm que ficar buzinando para conseguir circular entre os veículos. Então você vê que o comportamento entre o veículo e a moto é um comportamento mais tranquilo, diminuindo bastante o risco e melhorando a segurança de uma forma geral. O que os ouvintes falam aqui, né, Maiara, do fato de que ter a faixa ali pintada, o motorista ele percebe mais, né? Então ele tem um pouco mais de cuidado. Ele tá mais ligado, né? Mudar de faixa. Exatamente. Então, tem muito ouvinte perguntando exatamente isso, né? De quando, que o Ivan falou, a gente tava falando agora, se vai para outros lugares. E já tem uma previsão, por exemplo, de quais outras vias podem ser beneficiadas? Que corredores seriam exatamente, esses? outros corredores, como marginais, por exemplo, alguns pontos assim mais críticos? Nós temos analisado, isso a gente tem conversado internamente, a área técnica, a área operacional, e isso é uma solicitação que nós iremos fazer ainda, terminados esses estudos, da continuidade desse estudo, desse projeto. Eu não vou te adiantar que vias que nós estamos estudando, porque ainda precisamos definir alguns outros parâmetros para ter, de fato, quais vias que nós vamos implantar em seguida. Até porque, como eu falei, nós dependemos de uma solicitação e de uma autorização do Senatran para que esse programa tenha continuidade. Mas imagino que esse tipo de dado, né, de constatação de que é algo que foi benéfico pode ser levado em conta também, né, pelo Senatran. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós, todo mês nós elaboramos um relatório de avaliação e a cada 3 meses encaminhamos ao Senatran esse relatório de avaliação e é passado pelas câmaras temáticas
e há essa discussão com relação à continuidade desse programa. Os dados que a gente tem percebido, tanto os dados numéricos quanto principalmente os dados de comportamento, nós fizemos pesquisa com motociclistas e também com condutores de veículo, e as respostas sempre são muito positivas, né? Você percebe, há um caráter de previsibilidade hoje. Por que para o motorista também é interessante, né? Porque há um caráter de previsibilidade. Hoje você sabe por onde as motos estão passando e elas não ficam mais espalhadas em todas as faixas, né? Apesar de não ter esse caráter de exclusividade, o corredor, há essa previsibilidade. O motorista sabe por onde a maioria das motos estão passando, então ele também se sente mais confortável e mais protegido, até para estar circulando nessa via onde há a faixa azul. A ideia também é você ter, com a expansão desse programa, você ter essa previsibilidade também para o motorista. Então, quando ele adentrar uma outra via que tiver essa sinalização de faixa azul, ele vai estar sabendo que naquela via há uma sinalização específica para orientar os motociclistas e que é uma via em que há um número bastante grande de motociclistas. Então, também cria um caráter visual para que tanto o motociclista quanto o motorista já saibam que ali aquela via tem esse tratamento diferenciado para essa condução das motos. Muito bem, a gente está conversando com o gerente de segurança da CET, gerente de segurança de tráfego, Júlio Rabelo. Júlio, para a gente encerrar, já te agradecendo muito, eu queria agora entender o cálculo, né? Porque quando a gente olha o número que a CET divulga, a gente, poxa vida, fala assim, é impressionante como mudou, né, a instalação da faixa azul. Uma ocorrência 133% menor de acidentes, né, de sinistros, como vocês chamam aqui, dentro da faixa, né, com a faixa instalada. Só que quando a gente olha os números absolutos, a gente vê que os números de acidentes dentro e fora são mais ou menos o mesmo. A diferença é que, claro, há muito mais motociclistas circulando na faixa azul do que fora dela. Então eu queria que você explicasse pra gente como que se chegou nesse 133% de redução do número de acidentes, né? Qual é o cálculo que a CET faz? Você já observou muito bem a relação. Na realidade, é um cálculo de probabilidade, né, onde você estabelece a proporção de acidentes pelo volume de motos que está circulando. Então, existe uma coisa que se chama taxa de severidade, em que você calcula essa probabilidade, né? Então, você tem uma unidade padrão de severidade em que você dá peso para cada tipo de acidente. Então você pega, por exemplo, um sinistro com vítima, você coloca peso 4, um sinistro com pedestre peso 6, um sinistro fatal peso 13. E aí nós temos o volume contado de motos que passam na faixa azul. Então, na última contagem que nós fizemos, passava 20.200 e poucas motos na faixa azul e 7.200 motos fora da faixa. Então, quando você estabelece essa relação que calcula o número de acidentes por milhão de veículos fora da faixa azul e unidade padrão de severidade por milhão de veículos fora da faixa azul, você tem essa relação em que 133%, o risco de se envolver um acidente é 133% maior circulando fora da faixa azul. Exatamente por essa questão de probabilidade, quando você estabelece uma proporção entre o número de acidentes e o número de veículos que está circulando por aquela faixa. Então é por isso esse número, e como você observou, o número de sinistros dentro e fora da faixa, com o número absoluto, eles são mais ou menos iguais, mas não há um número correto quando você não está se voltando para o volume. Então, você tem que colocar o volume de veículos que está circulando, você tem que colocar nessa equação. Então, aí você estabelece uma proporção e, nesse caso, também uma probabilidade do risco. Muito bem, a gente Ciência conversou... isso, viu, Maia? Provado, não é achismo, não. A gente conversou aqui na Band News FM com o gerente de segurança de tráfego da CET, Júlio Rabelo, fez agora um balanço pra gente desses 6 meses de implantação da faixa azul, né? E a gente espera
realmente que esse projeto seja levado para outras regiões aí da cidade, bem críticas no sentido aí do trânsito, né? Júlio, muito obrigada, viu, pela entrevista. Até uma próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado, Ivan, obrigado, Maiara, obrigado a todos aí. E nós também estamos muito felizes com o resultado disso e também estamos trabalhando para que tenha um aumento nesse número de corredores com essa sinalização. Muito obrigado a todos. Obrigada.